Papearia Cast está no ar novamente. Chefe Rafa. Tá no ar e tá na Open, né, Gabi? Estamos aqui de novo. Tá na Open, a nossa parceira querida Open Wine Store. Isso aí, já sabe, precisando, chama no vinho, toda assessoria, toda dica. Delivery. iFood. É aqui na Open Wine. Na Open Wine. E hoje a gente queria primeiro agradecer você por estar aqui com a gente novamente, por estar sempre compartilhando, dando seu like. Isso aí, é muito importante. Se inscrevendo no canal, mandando para todo mundo. Muito obrigada. A gente agradece muito. Se inscreva, não esquece. E nossos parceiros de sempre também, o nosso muito obrigado. A Frigideira Voadora Gastronomia, final de ano aí, ó. Natal, Réveillon. Chama na frigideira também. Frigideira. Natunuts BC. Natunuts.bc é para aquele lanchinho fit, para você ficar em forma agora pro verão. Isso. Corre lá, ou chama no delivery também. Chama no delivery. E qual é o nosso assunto de hoje? É um assunto assim que as pessoas às vezes passam despercebida, mas eu tenho muita dificuldade em dormir bem. Você anda dormindo bem, não? Eu sempre durmo muito bem. Eu sou boa de cama. Tô ficando velho, eu acho que eu tô dormindo pouco e Idade, tô assim, ó. Idade, né, Rafa? E hoje vamos receber quem, Gabi? Vamos receber uma fisioterapeuta, mestre em fisioterapia respiratória, mas que trabalha com distúrbios respiratórios do sono. Então, exatamente. Está aqui do nosso lado, Bianca Orongoso. Acertamos o... Tá certinho. Tá certo. E a gente vai falar, então, é isso. Isso, exatamente, Gabi. Vamos trazer o assunto do sono hoje pra galera. Então, fica com a gente que o Papearia Cast está no ar. Então, Bianca, bom, a gente estava conversando antes, te falei, eu não sei nada sobre o que é essa tal de fisioterapia do sono. Você estava me falando que é bem recente, né? Você pode explicar um pouquinho sobre a área, como surgiu? Certo, vamos trazer esse ponto então. A fisioterapia respiratória em geral já não era tão conhecida, né? Então, com a Covid-19, acabou que muitas pessoas ouviram falar sobre fisioterapia respiratória, que existia, ou quão benéfico era. E a fisioterapia do sono é um braço da fisioterapia respiratória. Hoje a gente caminha junto com a medicina do sono. No Brasil, a primeira turma de médicos especialistas em sono não tem nem 10 anos de formação, então é uma área bastante recente. Apesar de a área do sono ser uma das mais antigas a iniciar os estudos, né? E dentro da fisioterapia, a primeira turma de especialistas se formou há um ano, então ano passado, né? Eu trabalho com sono há 12 anos, então todos os meus cursos de formação são dentro da área médica, porque a gente não tinha cursos de fisioterapia nisso. E a partir de então foi se formando um grupo assim, de docentes nessa área, né? Mas é bastante recente e a gente trata exclusivamente os distúrbios respiratórios. Então, quais são? O ronco, que a maioria das pessoas ainda acha... É o maior relato, né? Eu acho, né? Acho que roncar é normal, né? Quando a gente começa a falar de ronco, o meu tio ronca, eu ronco, meu pai ronca, meu Deus, que bom que estás aqui, porque é um trator, não consigo dormir do lado. Então, sempre tem essas conversas. Então, a gente trabalha com o ronco, a apneia do sono, tem a hipopneia, que é outro tipo de distúrbio também. Os pacientes neurológicos, as crianças também que param de respirar enquanto estão dormindo. Então, tudo que é relacionado ao sono, oxigenação, respiração durante a noite, né? Então, vamos começar então já o gancho da apneia, né? O que seria a apneia do sono? Como os sintomas, como tu percebe que a pessoa teve uma apneia? Certo, vamos dar uma pincelada geral sobre a apneia do sono, né? O que é a apneia do sono? A apneia é uma parada respiratória de no mínimo 10 segundos e que vai baixar o oxigênio da pessoa. Então, parou de respirar por pelo menos 10 segundos, isso com alguma frequência durante o sono. Se parar até 5 vezes por hora, tá tudo certo. Não precisa se preocupar, é normal, isso acontece com todo mundo, né? A gente não percebe? Não percebe. Pode ter um relaxamento da... pode ser um relaxamento, pode ser um excesso de gordura acumulado na garganta, pode ser o cérebro que mande parar de respirar. Então tem diversos motivos para a parada respiratória. O consumo de álcool, mas a gente pode ter um micro despertar, mas não percebe. Segue a vida, tudo certo. Então tem os pacientes que têm apneia leve, moderada, mas quem para de respirar mais que 30 vezes por hora são os graves. Então, praticamente, eu sempre digo, 1 minuto sim, 1 minuto não, parou de respirar. E essa pessoa, ela pode acordar estressada, aquela pessoa que já acorda mal-humorada, cansada, com dor de cabeça matutina, eles percebem perda de memória, falta de rendimento no trabalho, não consegue desempenhar o trabalho, se concentrar, fazer, né? Está muito relacionado também com impotência sexual,
ganho de peso. Então, tem vários sintomas que vêm do paciente com apneia do sono. É muito mais comum em homens acima de 55 anos com sobrepeso. Sobrepeso, né? Isso. E também a pessoa que mora sozinha, assim, ela não percebe às vezes que é a apneia que está causando isso, né? Olha, Rafa, eu já tive pacientes que eles vêm por relato pessoal. Teve até vale a pena comentar, ele chegou para mim e falou assim: olha, Bianca, eu já durmo do lado da janela porque eu acordo tão sufocado que eu pulo da cama e abro a janela para respirar. Pessoas que sonham que estão sendo engasgadas, sufocadas, afogadas, né? Mas alguns não percebem que tem apneia. É o companheiro ou a companheira que trazem para o consultório. Não é toda a apneia, então, que vai dar aquele... o acordar com Isso. aquele do... Ressuscitar, susto, né? assim, É. Não é toda. Essas que tem o ronco ressuscitador logo em seguida, normalmente elas duram pelo menos uns 40 segundos. É grande? É uma apneia muito longa. A gente tem vídeos mostrando isso, porque na polissonografia, que é o exame que vai ser feito para descobrir se tem apneia ou não, a polissonografia ela pode ser gravada com vídeo, né, também. Então a gente tem indivíduos parando 40 segundos, 1 minuto, daí vem com esse ronco trator, né, que é o ronco ressuscitador. E mesmo esse ronco ressuscitador, se ocorrer menos de 5 vezes por hora, é normal? Ou ter esse ronco pela duração da apneia já começa a ficar mais perigoso? Então, tem gente que é só roncopata, só ronca e não tem apneia do sono. Esse indivíduo também pode ser tratado, né? Porque o ronco, apesar de ele não dar os sintomas, mas ele é incômodo, não, né? Vamos falar do ronco daqui a pouco. Tu ronca, cara? Não. Mas... Não que eu saiba. Nunca vi na literatura, nem na experiência clínica que eu tenho com outros colegas, alguém que tenha esses eventos de 40 segundos num índice menor que 5. Ah, é? Entendeu, né? Quem é grave, só vai ter acontecer isso nos pacientes mais graves. Tá. Entendeu? Entendi. Não acontece meio que poucas casado, vezes. Assim. Isso. Quem tem menos que 5 provavelmente vai ser uma curtinha. 10, 12 segundos e nem percebe. E alguém que está olhando, no caso o parceiro ali que está olhando, como é que é feita, como é que vê que não está respirando? Dá algum sinal físico? A pessoa está dormindo? Sim, porque não se percebe movimento abdominal nenhum, a pessoa fica parada assim, né? Tu diz, por exemplo, se você estivesse assistindo alguém com apneia, né? Isso. Não, é bem nítido, porque a gente ressona durante o sono, né? Tem uma respiração suave, se movimenta, mexe os lábios, e quem tem apneia é como se tivesse desmaiado, né? Sem respiração. Para, né? Trava. Para. Né? Pode acontecer, se a gente falar, né, clinicamente, tem algum movimento do diafragma. Pode estar, por exemplo, vamos visualizar um indivíduo com bastante sobrepeso. Então, um homem de 1,80 com 130 quilos. Tá? Ele já tem um volume abdominal bem aumentado. Eles dormem para conseguir respirar um pouco melhor com 2, 3 travesseiros. No que eles dormem elevado, fecha a via aérea. Né? Então, ele já tem também gordura no pescoço e gordura na língua. Então, o volume da língua foi projetado para trás, fechou a garganta. O volume do pescoço e a posição do sono ajudou a fechar a garganta. A gordura abdominal não deixa o nosso músculo diafragma movimentar, né? E ele conseguir respirar direito. Fechou o ciclo da apneia. Esse indivíduo tem apneia. A gente só faz o exame para descobrir o quanto, sabe? Mas a gente olha o estereótipo, a gente já sabe que são todos os fatores que levam a isso. Tá. Esse é um das doenças que vocês tratam. Isso. A outra você falou que é a hipopneia. O que seria? A hipopneia consegue respirar até 70%, passa 70% do ar, só que ainda assim abaixa a saturação de oxigênio. Então a pessoa está respirandinha, respira com dificuldade. A gente encontra em pacientes com obstrução de via aérea, então que tem a adenoide, né? Tem que retirar tonsilas, enfim. Ou no padrão de apneia mesmo. A maioria dos eventos no exame é hipopneia. A pessoa respira um pouquinho, mas abaixa o oxigênio. Tá. Mas também vai ter os mesmos sintomas de talvez até acordar com aquele ronco ressuscitador. O ronco ressuscitador é depois de uma apneia obstrutiva. Tá. Né? Mas os sintomas durante o dia podem ser os mesmos, de cansaço, indisposição. Sim, porque não dormiu direito, com certeza não vai acordar bem, né? E a pessoa que não busca assim, um tratamento, quais são as consequências disso? Eu sei que sobe diabetes, glicose, legal. Risco do coração também, cardíaco, né? Esse ponto é bem importante, Rafael. Os riscos cardiovasculares da apneia do sono são gigantescos.
a gente tem dados, vamos lá, para dados concretos. No Brasil, 34% da população tem apneia do sono, tá? Moderada ou grave. Então é muita gente, né? Uma doença que atinge 1/3 da população, é muita gente. Dessa galera que tem apneia, 70% tem risco de ter hipertensão arterial e outros 50% fibrilação atrial, que é a arritmia cardíaca. 60% com risco de infarto agudo do miocárdio, né? Infarto. Então, assim, fechou a apneia, o risco de ter uma doença cardíaca é enorme. E AVC também, o AVC está junto com a estatística do infarto. Então, eu sempre digo, assim, até em aula, em algum momento desse ciclo tem que ser quebrado, né? E de preferência que não seja com medicação, que é como a gente consegue intervir na apneia do sono, né? Então, tratando a apneia, a gente consegue diminuir todos os outros riscos de doenças muito graves, né? Tá, e você estava falando também que muita gente que dorme e não acorda, né? Que morre dormindo, pode ser por causa de apneia. Sim, pode ser. É, bem isso. Você diz, ai, que lindo, né? Que paz, morreu dormindo. Não, provavelmente ele teve uma parada respiratória durante o sono, né? Então isso tem que ser muito bem olhado. Ainda mais em idosos, né? Passou dos 65 anos, 70 anos, esses índices todos que eu comentei aumentam astronomicamente. Então, essas pessoas têm que serem avaliadas. A gente não pode mais ficar tratando a diabetes, a hipertensão, o sobrepeso e não perguntar no consultório, e aí, como que é seu sono? Usar um questionário rápido, se é um fisioterapeuta que está assistindo, nossa, mas não sei avaliar só no que eu vou fazer, não conheço a polissonografia. A gente tem questionários super básicos, mas muito práticos e certeiros, assim, que dão resultados robustos sobre esse indivíduo pode ter apneia ou não. É muito simples de triar esses pacientes. Para depois encaminhar para o especialista. Exatamente. E o tratamento é feito como? Então vamos lá. O tratamento para a apneia do sono, que a maioria das pessoas conhece, é o CPAP ou o BiPAP, né? Então o CPAP, máscara... isso, que é um aparelho que vai conectado a uma mangueira numa máscara. A gente tem essa visão já bem esse movimento que o Rafael fez. Aquela máscara. Eu já tive a experiência no hospital, já via que vai esse barulhão. Mas tem máscaras... Não, ele é super silencioso. É muito pequeno. A gente tem máscaras que é como se fosse um catéter de oxigênio que só veda a narina. Máscaras que deixam o rosto inteiro livre, sabe? Não tem tubo na frente. E então. Hoje um CPAP, nossa, nem se compara com o ruído de um ar-condicionado, por exemplo. O ar-condicionado tem umas 20 vezes mais ruído do que um CPAP. Então ele é bem silencioso. Existem os modelos, não vou falar marcas, né? Mas o tamanho do celular, sabe? O tamanho do smartphone, que pode ser carregado para viajar e tudo mais. Mas não é só isso que é o tratamento. Então o tratamento, na maioria dos casos, é redução de IMC também, então redução de peso, fortalecimento da musculatura orofacial, então dessa região de pescoço, de face, que auxilia muito. Fortalecimento da musculatura respiratória, que ajuda durante o sono também. A mudança dos hábitos, que vem pela terapia cognitivo-comportamental, e os passos da higiene do sono, né? Pois fale aí sobre a higiene do sono, que esse também é um assunto daí do momento, né? Antes de chegar na higiene, eu acho que depois a gente podia entrar na higiene, o que suja o sono, por exemplo. Hoje em dia, telas, aquela luz do celular, a luz artificial, né? Tá. Porque antigamente não tinha luz artificial, não tinha energia elétrica, então o pessoal dormia melhor, eu acho. Né? Tu quer falar o que precisa para se dormir bem? O que atrapalha o teu sono, o que te tira do... Tá, o que joia. Não deixa tu dormir em paz, vamos dizer assim. Então, primeiro, controle de estresse, o que eu acho que é o mais difícil, né? Mas a gente conseguiu o máximo possível dosar a quantidade de estresse e adrenalina acumulada durante o dia, certo? É muito conhecido que a gente precisa liberar a melatonina, que é o hormônio indutor do sono, né? Antes da gente falar como se libera ela durante o sono, a gente tem que ter cortisol ao longo do dia. Acumular muito cortisol, atividade física, iluminação do sol, algum nível de adrenalina que é desenvolvida pelo estresse, mas um estresse controlado, que é saudável, para daí a gente conseguir ter a melatonina no final do dia. A melatonina ela é liberada, sim, por redução de luminosidade, mas não só por isso. A gente precisa reduzir a luz, mas é um controle de hipotálamo, é uma estrutura lá dentro do cérebro. Ele já tem o nosso ritmo circadiano bem estabelecido. Então, é importante que a gente tenha esse ritmo circadiano. Então, de segunda a sexta eu durmo da meia-noite às 7, mas no final de semana eu durmo das 4 às 2 da tarde.
esse é o meu ritmo circadiano. Não, não é. Né? É muito importante que a gente tenha o ritmo, os 7 dias na semana o mais próximo possível. Não que tenhamos que ser robô, óbvio que não, né? Tem as exceções. Mas essa oscilação muito frequente é prejudicial. Não existe recuperar o sono perdido. E nem acumular o sono, por exemplo, quem está gestante. Eu lembro, eu tenho uma filha e eu ficava com uma raiva quando me falavam: aproveita para dormir agora, porque depois não vai dormir mais. Mas que adianta dormir agora? Mas atividade física até 2 horas antes de dormir atrapalha muito o sono. Atrapalha? Tipo, ir malhar 11 horas da noite e achar que vai dormir 1h30. Não, vai ter uma qualidade de sono ruim. Alimentos muito pesados antes de dormir, né? Uma quantidade de alimentos aumentada. E durante o sono também, levantar para fazer um lanchinho durante a noite prejudica muito a manutenção do sono. E o uso das telas. Tá. Eu vi também que o uso das telas, é verdade que se tu usa a tela, por exemplo, 4 horas, a tua melatonina atrasa em 1 hora. Sim. Vai sempre atrasar, fica cada vez, demora mais para a melatonina agir, é isso? Exatamente, pode ter relação. Aí, só que na tela, o que estimula mais a melatonina é o LED azul, das telas de smartphone, tablets que a gente tem hoje em dia. Aí, achando que isso seria a solução do mundo, tem os aplicativos que cortam o LED azul, né? Então, você pode baixar tranquilamente. Já vem no celular, acho. Mas o que adianta? Tu cortar o LED azul e tá com toda aquela estimulação cognitiva das informações, da ansiedade, da curiosidade, não desliga, né? Não desliga. E daí acorda no meio da noite com um pouquinho de insônia, eu vou dar uma olhadinha aqui no celular, pronto, até pegar no sono. É uma mentira, é uma ilusão de que a gente vai dormir. Pega um livro, né? Hoje em dia tem aquela monte de opção, por exemplo, de óleo essencial, não curte óleo essencial, um chá, um aroma que te relaxe, né? Isso tudo é muito mais saudável do que o uso das telas durante a noite. Eu, para dormir, tu dorme cedo ou não? Mais ou menos. Eu só consigo dormir se tem uma TV ligada, escutando alguma coisa, se está tudo em silêncio, se não consigo pegar no sono. Pra mim também. Eu preciso estar escutando alguma parece coisa. Que o silêncio dos meus pensamentos me dá ansiedade. Agora, se eu ligar um filminho, gente, distrai, vai dar né? 10 minutos. Eu acho que tira o foco do teu pensamento e eu acho que tu começa a relaxar por causa disso. O no meu Netflix caso. ali eu não termino de assistir um episódio antes de dormir, mas toda noite eu coloco. Ele sempre pergunta, tem alguém assistindo? Não, ele para sozinho, tá? Isso se chama ruído branco. E ajuda na edição do sono, sim. Então não tô 100% errada. Existem ruídos brancos próprios para isso, né? É esse sonzinho de fundo que distrai e tu definiu bem certinho, que parece que diminui o volume dos pensamentos. Isso, a música de ninar da mamãe para botar o filho dormir. E na nossa realidade hoje pode ser o Netflix ali num volume bem baixo, né? Não precisa ser só o barulho dos pássaros, da cachoeira, que quem tem isso é luxo, né? Mas no Spotify se encontra vários ruídos brancos. No YouTube também, né? A gente estava falando antes daquelas meditação em áudio. Isso. Meditação guiada para dormir, super funciona. Maravilhoso. Muito. Maravilhoso. Isso tem bastante do Hatha, do Yoga Hatha, né? Onde traz bastante essa parte de um relaxamento muito profundo. Que o relaxamento profundo do yoga, ele consegue até melhorar mais os nossos aspectos imunológicos e restaurativos do sono do que o próprio sono, né? Mas isso é para pegar no sono e manter esse ruído durante a noite? Pode se manter. Daí é uma opção, daí depende, se a pessoa tiver um distúrbio de manutenção do sono, que tem o sono intervalado, aí entra com outras estratégias, da terapia cognitivo-comportamental, pode se precisar dosar a melatonina para manter o sono. Aí quando a gente entra nas parassonias, que é isso de manter ou induzir o sono, é mais a parte medicamentosa mesmo e a mudança dos hábitos que vai auxiliar o indivíduo. Né? Mas o Netflix é fácil, né? É só ligar o timer da TV, né? O timer da TV, ela desliga sozinha. Mas eu pergunto pela questão das meditações ou dos vídeos de Spotify, YouTube. Tem uns que duram ali 8 horas, você pode deixar o tempo que você estiver dormindo. Pode. E isso não tem problema. Não, pode deixar. E outra dúvida, a tal da soneca depois do almoço, é bom, é ruim, é prejudicial, desde que não vire uma soneca até as 4 da tarde, né? Então, a gente chama soneca de siesta, né? É super saudável, né? É um pedido do nosso corpo, né? Se a pessoa consegue ter a oportunidade de descansar ali uns 20 minutos, de 15 a 20 minutos depois do almoço, isso só vai trazer benefício. Agora, se estendeu para mais de 40 minutos, pode atrapalhar o sono da noite.
Eu já tentei fazer, quando eu passo disso, dos 40 minutos, tu até fica pior depois. Acorda meio cansado, quebrado, assim. Não sabe nem que dia que Mas é uma rotina, um hábito muito saudável nesse tempo. Tá. Vamos falar de ronco? Vamos falar de ronco. Ronca. Explica então, por favor, porque você falou antes que roncar não é normal. Isso. Como assim não é normal? Nem quando a gente bebe muito, quando tá dormindo de bruços, sei lá, de barriga pra cima. Então, a gente tem isso que roncar não é normal. Porque o ronco, ele mostra que a pessoa não está com um padrão respiratório adequado durante o sono. Então, tem alguns momentos que você sabe que vai roncar mais. De barriga para cima se ronca mais, também se tem mais apneia. Você falou de quando bebe, sim, quando a gente bebe, relaxa os músculos do corpo inteiro, inclusive de via aérea superior. Então, pode gerar mais ronco. A gente não tem ainda, infelizmente, uma quantificação assim, até 2.000 roncos por noite é normal, mais que isso é roncopatia, isso não existe. A gente tem por volume, porque nos exames eles são feitos com microfone, então a gente consegue quantificar em hertz, né, a altura desse ronco. Mas não, o indivíduo numa boa qualidade do sono, excelente, ele não deve roncar. E a gente trata isso também com fisioterapia? Com o fisioterapeuta respiratório consegue tratar o ronco, sim. Acima do peso também eu sou ronca, né? Então... Provavelmente, a chance de roncar são esses fatores, né? Não mulheres não ronquem e não que pessoas magras não ronquem, sim, né? Mas a chance de homens maiores de 55 anos com sobrepeso a gente chama de patognomônico. É quase certeiro que vai ter. Como é que é o nome? Patognomônico. Nossa. É um sintoma patognomônico. E como é que é esse tratamento? É também com a fisioterapia de fortalecimento? Isso. Nos casos leves e moderados, até antes a gente esqueci de falar do CPAP, existe também um aparelho intraoral, que é feito pelo dentista. Então é parecido com 2 placas de bruxismo, uma na mandíbula e outra na maxila, onde vai fazer a protusão e a abertura da mandíbula durante o sono. Então a boca vai ficar mais ou menos assim, a noite toda. Aberta? Aberta, isso. Então, o aparelho intraoral é um tratamento excelente para quem só ronca ou tem apneia do sono leve. Pode tratar direto com o dentista. E também existe eletroestimulação de nervo frênico, isso é eletroestimulação de hipoglosso, marca-passo na musculatura dessa região, que é feito por implante cirúrgico, mas que a pessoa não vai precisar usar nenhum equipamento externo, esse marca-passo vai fazer a contração da musculatura e consegue melhorar também durante o sono. Em pesquisa científica a gente tem comprovado que se retira o marca-passo depois de 1 ano e meio e tem uma melhora significativa. Então assim, tem pesquisas acontecendo, né? Tem coisas modernas surgindo. Existe também, tem que falar, o AirRing. O AirRing é um dispositivo que é colocado só a pontinha do nariz. O original, sim. O original, ele é, se eu não me engano, irlandês. Que a minha sogra comprou isso aí. Então. Isso não adianta. Ela jura que adianta. Ela não comprou o AirRing. Não, eu digo que não adianta, mas ela disse que adianta. Eu não cheguei a presenciar, né? Mas ela falou que funciona e que ela parou de roncar. Mas ela não comprou o AirRing porque ele ainda não estava à venda. Ela comprou um genérico. Comprou provavelmente um chinês que não tem pressão. O que o AirRing original, ele manda um fluxo de ar, assim como o CPAP também manda, porque o CPAP vai mandar ar para a via aérea. O AirRing, ele funciona entre 6 a 8 horas por noite e com 8 centímetros de água de pressão. Então, como se fosse um jato de ar durante a noite. E ele não tem bateria e ele não dá para trocar pilha, não é recarregável. Eu uso um dispositivo por noite, uso um, joga fora, compro outro. Ele vem numa proposta, por exemplo, para quem vai viajar 7 noites e compra 7 unidades, viaja, volta para casa. O que as pessoas têm comprado é um que só dilata a narina, que não traz pressão. Que faz o efeito do descongestionante nasal, no caso. Isso. Como assim, acho que nessa conversa que a gente teve já deu para perceber, em nenhum momento eu falei de apneia aqui. Apneia aqui. Sim. Então, se eu vou dilatar o meu nariz, não vai adiantar nada em relação à apneia do sono. Aí vem também as faixas anti-ronco. Né? Devem ter visto também, a galera compra faixa para trancar o nariz. Fechar a boca, desculpa. Eu digo assim, o indivíduo quer se suicidar, compra uma faixa de ronco, porque ele precisa roncar, ele precisa do ronco ressuscitador para voltar depois de uma apneia de 40 segundos. Se trancar a boca desse paciente, ele não puder respirar depois, ele não volta, né? Então, assim, faixa anti-ronco que perigo, as pessoas
compram e podem morrer por causa disso. Vem propaganda na internet, né? Faixa anti-ronco, compra. Então, assim, tem momentos para se usar? Tem. Eu uso na clínica para quem precisa naquele momento, naquela condição da faixa. Mas não é para todo mundo. Olha, gente, que perigo. Nossa, Anvisa, alô? Sério, as pessoas podem estar morrendo. É verdade. Né? Pode agravar. Bom, mas aí, esse Airring que você estava falando não está disponível no Brasil ainda. Infelizmente não, mas espero que logo. Mas ele tem um... Como é que ele pega esse ar? Ele tem não é uma turbina, né? Mas é como se fosse uma turbina. Dentro dela é um microprocessador, assim, um micromotor que gera esse fluxo de ar do ambiente. Não é um cilindro de ar comprimido? Não, ele não precisa de uma fonte. Ele capta do ar e manda pro paciente. E alguma dica assim para dormir bem, posição? Tá falando dos 10 passos de higiene. Da higiene do sono. Então vamos lá, uma pincelada sobre o que melhora a qualidade do sono. Então isso que a gente comentou, de evitar atividade física até 2 horas antes de dormir, evitar alimentos estimulantes e gordurosos até 2 horas também antes do sono. Então tudo que tem cafeína, muita gordura, cacau, não é legal. Os chás estimulantes. A temperatura ideal para dormir é 22 graus, né? Então muito mais gelado não é benéfico. Em dias muito quentes, sim, a gente dorme pior. O ambiente tem que estar confortável. Então o conforto eu sempre arremeto a não dormir na sala, né? Tem gente que emenda, dorme no sofá do jeito que está, em qualquer lugar. Não, tem que ter um ambiente preparado para isso, que a cama venha para atividades de sono, né, de relaxamento, e não levar o computador para a cama para trabalhar e continuar estendendo a atividade laboral. Luminosidade controlada. Então, a luminosidade controlada, tem gente que prefere dormir na penumbra, tem gente que dorme no breu total, não gosta ainda da luz do ar-condicionado. Tudo bem, coloca uma fita isolante na luz e controla. Aí é questão de preferência. Pessoal, evitar o uso de telas pelo menos 1 hora antes de dormir, né? Então, esse é o mais difícil, né? Evitar aquela olhadinha assim, tem uma... mas sabe que eu consigo? Consegue desligar? Quando tá na hora de assistir meu Netflix ali, eu coloco o celular para carregar de cabeça para baixo, para nem acender a luz, e esqueço. E daí, mas quando a gente inclui telas, inclui todas, né? Mas você falou que a Netflix podia. O ruído do Netflix, né? Mas... Quais outros pontos também da higiene do sono? Os relaxamentos antes de dormir, como você contou da meditação induzida, né? Pelo menos uns 15 minutos, entrar nesse ritual de sono, né? Isso auxilia bastante também. Eu não sei se é uma coisa que é coisa da minha cabeça, mas eu já notei que, assim, eu raramente sonho. Não sei o que tu pode me falar de sonhos, tem alguma coisa a ver. Tá. Mas, se tá muito frio, no inverno, se eu não tô com o coberto suficiente, eu tenho pesadelo. E eu associo que é porque eu tô muito tensa na cama, encolhida. Eu acho que poderia ser uma tensão corporal que passa... Tá, vamos lá. A gente, dentro da arquitetura do sono, a gente tem fases do sono. O REM e não REM. Vocês devem ter ouvido falar essas palavras já. Sim. Não REM, a gente tem fase 1, 2 e 3. Algumas pessoas juntam a 4, tá? Vamos entender 3 fases. E o sono REM, que é o sono profundo, é só o REM. A fase 3 do não REM e no sono REM, sono profundo, são as fases que a gente sonha. E eu, pelo menos antes de estudar sono, eu achava que a nossa noite uma noite de 8 horas. Eu começava não REM 1, não REM 2, não REM 3, REM, e acordava. Mas não, isso acontece 5 vezes por noite. Leve, profundo, leve, profundo, leve. Isso é um sono normal. É diferente, não é? Eu pensava... Achei que ia para lá e para baixo e ia. Eu sabia porque tem um aplicativo que... Não sei se você já ouviu falar. Tu deixa ele no teu celular ligado à noite e tu coloca ali, eu preciso acordar entre 7 e 7h15. E aí ele, de acordo com a tua respiração, ele vê o horário que tu estás na fase melhor, que eu não sei qual que é a melhor fase para acordar. E ele toca dentro desse intervalo, ele toca o teu despertador quando você estiver na fase... Sim, que é melhor a gente acordar do sono REM. E a gente sonha nessas fases. A gente sonha na fase não REM 3 e na fase de sono REM. Pode ser que no inverno tenha essa fase mais alongada. Ou tu tens realmente essa parte da atenção. Ruim. Não é sonho bom. Eu nunca tenho pesadelo, só quando eu passo frio à noite.
Então esse é o motivo, essa é a causa do pesadelo. Um casaquinho à noite, a gente tem. Bom, então eu achei que tinha alguma coisa a ver, a coisa da minha cabeça, então. É coisa do frio. Pode ser. Menos mal. Menos mal. Então, tiramos as dúvidas aqui. Quem quiser conhecer mais sobre o teu trabalho ou redes sociais. Certo, eu tenho um Instagram profissional nessa área que é Físio Bianca Orongoso. Tenho da clínica também, Respimax. A gente tem a clínica aqui em Balneário Camboriú com atendimento, né, tanto privado como por alguns planos de saúde. A gente faz exames de sono, avaliação, reabilitação pulmonar. Eu acho que esses meios, esses canais são os principais. Ali nas páginas do Instagram tem o link para agendamento, WhatsApp, tudo certinho, dá para conversar por lá. Isso aí, galera. Estamos muito aqui obrigada, com as dicas Bianca. preciosas. Adorei ficar. Muita coisa diferente. Eu vou fazer esse exame aí do. Eu vou tentar me desintoxicar à noite para dormir melhor. É bom. Fazer a higiene do sono. Fazer a higiene do sono. Obrigada, viu? Foi um prazer te receber aqui. Obrigada pelas dicas. Obrigada, pessoal. Então, inscreva-se, ative o sininho, né? Isso, e a gente volta semana que vem com mais Papelia Cast. Isso aí, bora papiar. Tchau. Thank you.